Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos e hoje a gente vai trabalhar o Baixo Império Romano, né, o início da crise do Império Romano. Mas antes da gente começar a nossa aula, né, sobre o Baixo Império Romano, a gente vai frisar alguns principais legados dessa civilização romana para os dias de hoje. Bora lá começar a nossa aula? Bom, pessoal, um dos principais legados, né, uma das principais heranças que os romanos nos deixaram foi o direito, né? Os romanos inventaram o que a gente conhece como direito, né? As leis que regulam as instituições, as normas entre os cidadãos, mas principalmente a ideia de que a lei era igual para todos, né? Isso é uma prática eminentemente romana, né? Inclusive os romanos eles introduziram o que a gente vai chamar de julgamento, né? Então as pessoas elas eram julgadas, elas tinham direitos ao que a gente entende hoje, né, como um advogado, né, que defende e o outro acusa, e um juiz que possa dar uma sentença, né, a partir das provas, né, e da defesa de cada uma das partes. Esse processo, né, jurídico que a gente vai entender como direito romano é algo tão comum nos nossos dias, mas os romanos eles basicamente desenvolveram essa ideia que não é comum, né, de forma tão desenvolvida em outros povos. Isso é uma das principais ideias que os romanos nos deixaram como herança, né? Inclusive quem vai fazer um curso de direito, obviamente se depara com muitos termos em latim, que é justamente a língua que os romanos falavam naquela época. Outra grande herança dos romanos é o urbanismo. O que é o urbanismo? É o planejamento das cidades, né, de acordo com as necessidades dos seus habitantes. As principais cidades da época dos romanos na antiguidade, elas não tinham muitos critérios, né? Elas eram feitas de forma não planejada. Os romanos foram os primeiros povos a planejarem de fato onde cada lugar ficaria situado na cidade. Existia um certo planejamento nas suas ações. Existia um traçado de rua, uma forma onde os principais pontos e prédios da cidade seriam, digamos assim, situados. Né? Isso dá para os romanos um certo padrão. E é isso que a gente vai chamar de urbanismo, que é algo estudado nas universidades. Né? Existem pessoas que se formam para ser arquitetos e urbanistas, justamente para poder tentar dar uma organização para as cidades nos dias de hoje. Né? E os romanos já tinham essa preocupação lá atrás. Né? Isso é interessante notar que as cidades romanas elas seguiam uma mesma forma, que era idêntica em todos os impérios, em todas as cidades do império, né? Vai dar uma certa uma certa padronização, né, para os hábitos de vidas e para as populações romanas. Inclusive a gente vai ter algumas construções que são basicamente comuns, né, até iguais em muitos locais. A gente tem, por exemplo, o fórum, que fica no centro da cidade, é um edifício público e a formatação do prédio, a sua arquitetura, inclusive, era muito parecida, né, nas várias cidades romanas. A gente tem, por exemplo, a construção de teatros, de anfiteatros, de circos, de esgotos, né, de hipódromos, bibliotecas e os prédios, as colunas, né, a forma de se pensar cada um desses prédios era mais ou menos padronizado em todas as cidades, né, como algo típico, né, das construções, né, e da urbanística dos romanos. A gente vai ter também, né, dentre os romanos, uma literatura muito desenvolvida e literatura que trata de diversos temas, né? Os romanos eles não tratavam, eles eram muito mais pragmáticos que os gregos, né? Os gregos eles tratavam mais de questões universais, como a filosofia, né, problemas metafísicos. Os romanos eles tiveram toda a sua cultura voltada para temas mais práticos, né? Mas a gente vai ter poesias como Virgílio, Ovídio e Horácio, mas poesias muito mais ligadas à história de Roma, né? A questões ligadas à política, a comédia com Plauto, a história, principalmente com Tucídides, Tito Livio e Cícero.
né? E a oratória, né? O que é a oratória? A arte de falar em público, né? Que Cícero também é um dos grandes mentores, né? Um dos grandes autores desse sentido, muito famoso, inclusive. Muitos, obviamente, se inspiram nos gregos, mas eles criticam muitas das vezes, o Cícero, inclusive, faz essa crítica de forma muito objetiva, que os gregos, eles floreiam muito as suas ideias, né? Os romanos tentam ser um pouco mais objetivos. Outro ponto que os romanos foram os primeiros a pensar foi na questão dos esgotos e principalmente os aquedutos. A ideia de água encanada, né, é uma invenção dos romanos. Eles usavam a ideia de aquedutos, que eram grandes dutos construídos para que a água saísse dos rios, dos lagos, das minas e fossem até as cidades. Isso é algo maravilhoso, né? Imagina pensar na água encanada, né, na construção desses dutos de água, isso no mundo antigo. Isso era praticamente algo impossível para muitos outros povos antigos, mas que era uma coisa memorável, né, e digna de nota que os romanos já tinham como tecnologia disponível. A própria arquitetura romana era muito interessante, né? E existiam duas coisas que os romanos deixavam como marca registrada nos seus prédios, né? As colunas, né? Então os prédios romanos eram muito comuns a ideia das colunas, grandes colunas romanas. Isso inclusive é uma herança dos gregos, mas os romanos eles ornaram, né, e desenvolveram melhor essa ideia das colunas e os arcos. Inclusive esse arco famoso, né, o Arco do Triunfo, né, que está inclusive na cidade de Paris, e existem vários arcos nas entradas das cidades. Eram normais, né? Esse aqui do lado direito aqui, os chamados arcos, né, comuns na arquitetura romana. E as esculturas romanas é algo interessante, a gente nota hoje como algo comum, e os romanos começaram a ideia das esculturas, mas principalmente a ideia dos retratos e dos bustos, né? Retratos fiéis, né? De grandes personagens, né? Então era normal imperadores, grandes generais, até alguns artistas serem retratados, né? Serem retratados de forma fiel através de esculturas, né, que pudessem lembrar a posteridade sobre essas grandes personalidades da época. Né? Então são retratos fiéis, né, às pessoas e essas personalidades. É muito interessante isso. Bom, pessoal, essa primeira parte ela serviu para nos lembrar de algumas dessas heranças, né, dos períodos áureos do Império Romano. Só que a segunda parte da aula a gente vai introduzir o que? Justamente o Baixo Império, que é o contrário disso tudo. Né? Durante o Alto Império, que a gente estudou até a aula passada, e esse legado romano ficou muito nítido e claro, a gente tem aí o Alto Império. Mas o Baixo Império, a gente percebe uma outra fase do Império Romano, a partir do século III, para ser mais exato, a partir do ano 250, onde a gente vai ter o que? Uma crise, né, que começa a se intensificar, é obviamente gradativa, e ela vai tomando proporções cada vez maiores dentro do Império, tá bom? A gente sabe que a economia romana ela tem, ou ela é baseada na contínua expansão e no militarismo, né? Mas a gente vai ter alguns fatores que vão acabar atrapalhando essa expansão e esse militarismo romano. A guerra romana começa, digamos assim, a ter problemas, né? E a gente vai ter como consequência disso, né, a diminuição de escravos, né? A gente vai ter alguns casos de corrupção administrativa que vão acabar também atrapalhando bastante, né, a política romana. Gastos elevados para manter o exército, já que eles não estão vencendo novas guerras e não estão conquistando novos impostos, o excessivo gasto com o exército, uma hora vai gerar problemas absurdos em relação às contas do império, né? E a gente vai começar a ver
né, que algumas, digamos assim, alguns problemas, né, que o Império vai atravessar, inclusive com algumas tentativas de invasões de povos bárbaros a cidades que faziam parte do Império Romano, as pessoas vão começar a se mudar para o campo, né, de novo, porque vai faltar escravo, né? Então os plebeus, muitos deles vão em busca de melhores condições de vida no campo, né, em busca de empregos no campo, e as pessoas também estão mudando-se para o campo em busca de melhores condições de vida e de segurança, já que muitas dessas invasões estavam ocorrendo, né, em algumas cidades romanas, e o campo seria um refúgio mais seguro, já que boa parte dessas invasões elas tinham como destino as cidades. Então a gente vai ter nesse período, né, duas grandes causas aí para os problemas dessa crise romana. A gente chama a primeira de causa interna, ela está relacionada à expansão do cristianismo, né? O cristianismo é uma religião, a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, mas essa religião representa a falta de autoridade do imperador de Roma, porque os cristãos eles não prestam autoridade ao imperador. Dessa forma, quanto mais cristãos em Roma, a autoridade do imperador é diminuída. E a gente tem uma outra causa, que é uma causa externa, ligada à invasão desses povos guerreiros, desses povos bárbaros, que viviam de saques e pilhagens e tinham como grande objetivo de vida dessas tribos invadir Roma. Roma era a grande joia da coroa, né? Era uma joia cintilante que fazia com que a atenção desses povos se voltassem para ela, né? Era o grande saque da vida de muitas dessas tribos, né, que viviam, né, e praticamente lutavam para conquistar Roma, quem sabe um dia. Bom, quem são esses povos bárbaros? A gente entende que os povos bárbaros são todos aqueles povos que não haviam se submetido ao domínio imperial e ao processo de aculturação de Roma. Então eles habitavam as regiões de fronteira do Império, eram pessoas consideradas bárbaras porque os romanos consideravam selvagens, né? Já que eles não viviam o modo de vida dos romanos, né? A forma de pensar dos romanos, não tinham os modos de sociabilização dos romanos. Os romanos os chamavam, os consideravam de selvagens, né? Eram povos nômades, né? Ou seja, não habitavam um local fixo, eram pastores, e eles apresentavam os moldes de uma sociedade mais primitiva, né? Eram povos guerreiros, e a gente tem vários tipos, né? Vários casos de tribos que se enquadram nesse perfil. Os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os alamanos, os francos, os vândalos, os érulos, os saxões, né? E também mais tarde a gente vai ter esses são os povos germânicos, né? Esses que a gente citou, são de origem indo, são de origem germânica, né? São loiros, brancos, lá que a gente conhece. E a gente vai ter um povo, os hunos, que também que tem como origem a Europa Oriental, para ser mais exato, a Mongólia, né? Eram povos que fugiram da Mongólia a partir do momento que a China constrói a Grande Muralha, né? A Mongólia, para quem não sabe, ela era uma grande inimiga da China e os mongóis invadiam a China sistematicamente em busca de riquezas. Quando a China termina a construção da sua Grande Muralha, efetivamente invadir terras na China vai ficar mais difícil. Então muitos desses mongóis eles vão migrar para outras regiões tentando saquear outros povos em outras localidades. E o Império Romano vai ser um local que vai atrair a atenção desses caras. E algumas gerações, né, eles migram para o Ocidente e eles vão ser chamados de hunos a partir desse momento. E a partir do momento que esses bárbaros vêm para o Ocidente em direção a Roma, eles vão promover uma grande pressão sobre Roma, porque eles vão tomando terras de outros povos. E esse
Esses povos que perderam suas terras para os hunos começam a fugir em direção a Roma. E começam a pressionar as fronteiras de Roma, tentando entrar em Roma. Olha que coisa doida. Então a gente vai ter, por exemplo, dentre esses povos, os hunos, que eram extremamente temidos na época, né? Eram povos cavalheiros, diziam que os hunos não desciam do cavalo para lutar, né? Eram hábeis com armas, principalmente com arco e flecha. Eles eram extremamente temidos, né? Até pelas práticas cruéis que eles faziam ou praticavam com seus opositores, né? Eles empalavam, né? É como se passasse uma madeira sobre o corpo da pessoa e deixava a pessoa para morrer lá exposta nas vilas que eles venciam, invadiam. Então, eles promoveram uma grande loucura, né? Sobre os povos germânicos que começaram, juntamente aos hunos, pressionarem as fronteiras do grande Império Romano. Esse processo ele vai iniciar-se no ano 250, né? E ele só vai terminar no ano 476, né? Antes de Cristo. Então a gente vai ter aí os francos, os lombardos, os ostrogodos, os visigodos, os suevos, os vândalos, todos pressionando para tentarem entrar sobre os domínios do Império Romano. Então a gente vai ter aqui, inclusive, nesse mapa, né, vários povos, né? Os ângulos atacando a região norte, os saxões também, a região que hoje a gente conhece como Inglaterra. A gente vai ter os francos atacando a região que a gente conhece por França. A gente vai ter também os vândalos atacando o que hoje a gente conhece como Península Ibérica. Né? A gente vai ter os ostrogodos e os godos e os visigodos atacando a Itália. Os hunos também atacando a região ali da Alemanha, junto com os alamanos. Então você vai ter vários povos, né, que migraram. Olha que os hunos chegando aqui do Oriente e fizeram com que vários outros povos fossem, né, também mudando de lugar, né, com medo dos hunos, indo em direção a Roma. Né? E a gente vai ter aí um processo que durou quase 200 anos. Né? Os romanos fortes conseguiram se manter intactos durante quase 200 anos, mas a gente sabe que uma hora, né, a somatória de povos querendo entrar, né, fez com que Roma também não aguentasse no final das contas, né? E aqui a gente consegue notar o seguinte: um dos grandes motivos que acabaram gerando uma grande crise no Império, inclusive com falta de escravos, com falta de mão de obra, com falta de novos impostos, né? Foi justamente isso aqui, ó. A gente sabe como é que o Império Romano funcionava. Eu tenho guerras, né, que é o grande motor do Império, conquistas, né, de novos territórios, e cada nova conquista eu tenho imposto, escravo e mais recursos naturais e alimentos entrando no Império. Né? Esse dinheiro era investido onde? Em exército e obras públicas. A partir do momento que esses povos bárbaros tentam pressionar, tentam entrar em Roma, Roma não está conseguindo mais invadir novos territórios. O máximo que o Império Romano consegue é tentar o que? Defender suas fronteiras. Então, a partir desse momento, Roma não conquistando novos territórios, diminui os impostos. Roma não consegue conquistar mais escravos, concorda? Porque Roma não está invadindo novos territórios. Chega uma hora que os escravos que tem morrem. Eu não estou conquistando novos escravos, começa a faltar escravo. E esses recursos que entravam antes, eles estão escasseando. Roma não está conseguindo invadir novos territórios. E aí dá problema. E aí eu tenho uma crise gigantesca no Império justamente por conta disso. Outra questão que eu preciso entender, e agora como fator interno, o fator externo é a invasão dos bárbaros. E o fator interno? O cristianismo, que é uma religião que vai surgir lá na Judéia, tá? Lá naquela região ali da Palestina, né? O cristianismo, né? Onde Jesus Cristo e seus discípulos pregaram uma religião com os seguintes princípios.
todo mundo é igual, todo mundo é irmão, rico, pobre, gente livre, escravo. Ele pregou ideias de fraternidade, defendia o amor ao próximo, condenava a guerra. Ele tinha uma crença na vida além da morte como recompensa para boas ações, e Jesus foi considerado um agitador e condenado à morte pelos judeus da época que não concordavam com suas ideias e os próprios romanos, de certa forma. Só que o problema é que após a morte de Cristo, a mensagem dele começou a ser, digamos assim, popularizada em todo o império. Roma tinha uma vasta rede de estradas. Isso basicamente acabou ajudando bastante a difusão do cristianismo. Né? Os seus discípulos usaram dessas estradas, né? E dessa popularização do Império Romano para levar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Então, dentro do Império Romano, você vai ter uma grande, mas uma grande popularização do cristianismo. Mas, professor, qual que é o problema das pessoas em Roma se tornarem cristãs? É aí que está o X da questão, né? Muitos imperadores vão começar a perseguir os cristãos. Por quê? Porque esses cristãos, eles não aceitavam prestar culto ao imperador. Qual outro motivo? Os cristãos acreditavam que as pessoas eram iguais. Então os cristãos eram contrários, por exemplo, à escravidão. Os cristãos eram contrários à guerra. A gente sabe que a guerra é o combustível de existência, de sobrevivência do Império Romano. Ou seja, o princípio que os cristãos defendiam era justamente o contrário daquilo que fazia Roma existir. Então, os cristãos começaram inclusive a ser mortos, né, nos estádios. Eles faziam suas reuniões em câmaras subterrâneas, escondidas, em cavernas, que a gente vai chamar de catacumbas. Né? Muitos cristãos foram condenados a lutar com feras. Na verdade, não havia luta. Né? Eles morriam, muitos deles, né, na boca dessas feras. Algumas cenas, inclusive comoventes, de alguns cristãos que cantavam e tentavam demonstrar fé, mesmo frente à morte, né? Ficaram conhecidas ao longo da história. Bom, pessoal, então esses são os dois fatores que explicam para nós a crise. E a gente vai ver os momentos finais do Império Romano, principalmente as ações dos três principais imperadores dos momentos finais do Império Romano. Lembrando que Roma teve muito mais imperadores, né? A média de governo dos imperadores romanos nos anos finais foram de 3 anos. Devido à instabilidade que se tinha na época. Mas existem 3 grandes imperadores que ainda tiveram um certo governo estável, né, e tiveram certa força política e mesmo militar na fase final, na fase crítica do Império. A gente teve o Diocleciano, que vai instaurar tetrarquia, ou seja, 4 imperadores, 4 caras que vão tomar conta. Né? Obviamente, o Diocleciano, por mais que ele dividisse o império em 4, ele vai ter uma força maior do que os outros 3 e ele vai reformular a divisão das províncias, ele vai perseguir bastante os cristãos da época dele, tá bom? E ele vai tentar ainda, ele consegue, na verdade, uma certa estabilidade política, né, com essa divisão, com essa reforma administrativa, e ele vai ter um certo fôlego militar ainda durante o seu governo. Né? Mas o grande governo que a gente precisa chamar atenção vai ser o Constantino. Ele vai perceber que os cristãos estavam se tornando maioria e que não adiantava, né, lutar contra os cristãos, que o período era de crise e era muito mais interessante trazer os cristãos para o lado do imperador. E isso que o Constantino faz, uma tacada política genial. Ele vai promulgar o que a gente chama de Édito de Milão. No ano de 313, ele vai conceder liberdade aos cristãos. Esse é o primeiro passo para a gente poder entender essa aproximação do império com os cristãos. Os cristãos agora apoiariam o imperador. O Constantino entende, a partir desse momento, que o quê? Que a crise pelo menos diminuiria, já que a base de apoio
e também agora do imperador seria feita de cristãos, tá? Só que com Teodósio, em 380, ele vai além, né? No Édito de Tessalônica, em 380, ele vai criar o cristianismo como religião oficial. É aí que vai surgir, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente conhece, né? Ou seja, ele vai subordinar a religião ou o cristianismo ao poder do imperador de Roma. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é criada, ela é uma igreja, né, que tem, obviamente, o Papa, que é seu líder, mas o Papa é escolhido pelo imperador. Em última instância, o cristianismo se torna, né, subordinado às ordens e até o interesse dos imperadores de Roma a partir desse momento. Né? E aí, a partir desse momento, ele vai dividir o império em duas partes. Né? O Império Romano Ocidental, que é a capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla. Tá? Aqui a gente vê o imperador Constantino, né? Que concedeu liberdade aos cristãos no Édito de Milão, né? E a gente frisa, né, no Édito de Telassônica, o imperador Teodósio transformou o cristianismo em religião oficial, né, proibindo outras religiões dentro do Império Romano. Ok? Aqui a gente olha melhor então a divisão que o Teodósio promoveu, né, no Império Romano, tá bom? O Império Oriental e o Império Ocidental. E aqui no mapa a gente consegue visualizar melhor, né, a capital Roma, que já era Roma, e a capital Bizâncio, que mais tarde ficou chamada como Constantinopla, a cidade do Constantino, né? É uma cidade extremamente importante, ela fica aqui entre o Mar Mediterrâneo, né, e o Mar Negro. E assim Roma ficou dividida após esse período e até o ano de 476, onde Roma Ocidental cai sobre os ataques dos bárbaros, marcando o final do Império Romano, onde a parte verde foi invadida, né? E a gente vai explicar mais tarde o que aconteceu a partir disso. A parte laranja não foi invadida, viu? A gente vai falar disso mais tarde, mas a gente considera, né, Roma, o Império Romano aqui, praticamente esfacelado, né, e principalmente invadido na sua parte ocidental, e a gente vai explicar em outras aulas quais as consequências disso. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus.